Olá, turma do 9º ano. Hoje nós vamos trabalhar porcentagem e juros. Lembrando que juros é uma taxa percentual que a gente utiliza em aplicações financeiras, investimentos, vendas a prazo. Em especial, hoje vamos trabalhar juros simples, que é uma taxa percentual aplicada sobre o capital inicial durante um determinado tempo. Tem uma fórmula que a gente utiliza para realizar aí o cálculo do juros simples. Aí o que eu vou fazer? Eu peguei o exemplo do nosso livro didático, A Conquista da Matemática, página 176, e vou resolver esse exemplo sem utilizar a fórmula, mas vou utilizar essa solução aí para a gente descobrir essa fórmula. Então, vamos para o exemplo. Uma máquina de lavar roupas custava R$ 1.500. João comprou essa máquina a prazo e só pagou 3 meses após o ato da compra. Sabendo que ele não deu nenhuma entrada e a taxa de reajuste foi de 5% ao mês a juros simples, quanto ele pagou por essa máquina? Então, para realizar essa compra, ele teria que ter um capital inicial de R$ 1.500 para fazer essa compra, mas ele não tem. Então, ele vai comprar a prazo, a uma taxa de 5%, a M aqui é ao mês, eu abreviei, tá? Então, primeiramente, para eu saber quanto que eu vou pagar por essa máquina, eu tenho que calcular quanto de juros vai ser pago. Então, aqui, olha, chamei juros de J. Os juros vai ser, vamos calcular, 5% do capital inicial, né? 5%, lembrando que a gente escreve 5 por 100 na forma de fração. Então, é 5% por 100 de 1.500. O dia a gente sempre transforma em multiplicação, 1.500. Vou fazer esse cálculo aqui. Vou simplificar. Cortando zeros, né? 2 zeros embaixo, 2 zeros em cima. Aí ficou 5 vezes 15 sobre 1. Sobre 1 não precisa colocar, porque na divisão, qualquer valor dividido por 1 é ele mesmo. 5 vezes 15 dá 75. Só que ele pagaria, então, R$ 75 se ele pagasse em um mês, só que ele vai pagar em 3 meses, e esses juros aqui é ao mês. E como são 3 meses, então eu vou ter que juntar o 75 3 vezes. Então, 75 vezes 3, que dá 225. Então, de juros, ele vai pagar 225. Então, a primeira fórmula aí para se fazer o cálculo do juros simples é o seguinte: você tem que calcular os juros. E os juros foi a taxa percentual que a gente vai chamar de I, né, que é 5%, vezes o capital inicial, que a gente está chamando de C, vezes o tempo, que no caso aqui foram 3 meses, que eu estou chamando de T. Aí no livro vocês vão ver que vai estar organizado da seguinte forma a fórmula. Eles vão inverter aqui, mas lembrando que a ordem dos fatores não altera o produto. Então, os juros é o capital inicial vezes a taxa vezes o tempo. Primeira fórmula. E a gente viu que realmente é isso: a taxa, o capital inicial e o tempo. Aí perguntou o seguinte: quanto que ele vai pagar por essa compra? O valor total que é pago é o valor inicial mais os juros que ele vai pagar, a gente chama de montante. Vou escrever aqui. Então, o montante, que é o valor final que ele vai pagar, é o capital inicial mais os juros total aí que ele vai pagar. Então, a segunda fórmula. Aí, no caso aqui do nosso exemplo, o montante, né, que é o valor final que vai ser pago, 15.500, mais os juros, que é 225. Então, o valor final que vai ser pago
pela máquina, vai ser R$ 1.725. Então, tá vendo? Nós interpretamos o enunciado do problema, conseguimos calcular sem a fórmula, mas foi fácil chegar na fórmula. E a fórmula ajuda muito a resolver esses exercícios. Então, vamos tentar utilizar a fórmula aí para a solução das questões aí que vão vir para vocês resolverem aí. Então, vou fazer mais um exemplo aí para vocês. Agora, já vou utilizar diretamente a fórmula. Cintia aplicou R$ 400 e recebeu 2% de juros ao mês. Qual é o montante no final de 5 meses de aplicação? Então, vamos. Capital inicial que ela aplicou foi R$ 400. Então, capital, lembrando que a gente chama de C. Há uma taxa de 2% e essa aplicação vai ser realizada durante quanto tempo? 5 meses. Então, vamos calcular os juros aí que ela vai receber durante essa aplicação. Lembrando que a fórmula juros, capital inicial vezes a taxa vezes o tempo. Então, vamos fazer o capital inicial, 400. Cuidado aqui com a taxa, porque a taxa, a gente tem que escrever ela na forma de fração. 2% é 2 por 100. Vezes o tempo. O tempo são 5 meses. Lembrando que a taxa e o tempo sempre tem que estar andando juntas aí, né? Os juros é ao mês e o tempo também tá meses. Então, se for dia, a taxa ao dia, o tempo também tem que estar em dia. Se a taxa tá ao ano, o tempo também tem que estar ao ano. Então, vamos calcular os juros aí. Vou simplificar aqui, ó, 2 zeros em cima, 2 zeros embaixo. Aí, no numerador ficou 4 vezes 2 vezes 5. E no denominador, 1. Não precisa colocar. Então, os juros aí que ela vai receber nessa aplicação durante os 5 meses vai ser 4 vezes 2, 8. Vezes 5, 40. R$40. Então, qual vai ser o montante? Qual vai ser o valor que ela vai ter depois dos 5 meses de aplicação? Montante, lembrando que é o capital inicial, mais os juros. Capital inicial foi de 400 e os juros que a gente acabou de calcular é R$40. Então, o montante após 5 meses aí de aplicação vai ser de R$440.